Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: nada do nosso passado pode se comparar ao futuro que Deus nos preparou. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo o mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Se nós observarmos as coisas que existem na natureza, algo fica muito comprovado a nós. Se nós pegássemos uma simples semente, colocássemos na palma das nossas mãos e mostrasse depois uma árvore e perguntasse: você acredita que algo tão pequeno pode se tornar algo tão grande? Dentro da nossa imaginação, talvez achássemos que isso não fosse possível, mas aí vem a realidade. Quando a gente olha uma floresta, quando a gente olha uma árvore frutífera, quando a gente olha as coisas que Deus está dentro, todas elas crescem. Então aquele passado de semente nem se compara ao tamanho de uma árvore que aquilo pode se tornar. Mas, pelo simples fato de eu colocar uma semente na terra, não quer dizer que ela vá se tornar uma árvore, mas que, se cuidado, se observado, se tudo der certo, aquilo vai acontecer. E aí, a nossa vida, ela também precisa ser feita essa analogia. Se a nossa vida longe de Deus, ela não pode ser comparada à nossa vida perto de Deus. E a pergunta que nós devemos fazer sempre é: até hoje, onde esteve Deus na minha vida? Por algum instante você parou e pensou no que Deus iria pensar se você fizesse aquilo? Se isso iria desagradar ou não a Deus? Ou não? Você sempre esteve preocupado na opinião das outras pessoas, em provar as coisas para outras pessoas, ou simplesmente nos teus sonhos e nas tuas imaginações? E no meio disso tudo, a gente começa a acumular erros, junto com orgulho, junto com ciúme, junto com atitudes que muitas vezes nós nos arrependemos. A gente vive num emaranhado de coisas e nem sempre nós temos estrutura psicológica para suportar tudo isso. E às vezes a gente busca alívio nas coisas que são do mundo, seja através da bebida, seja através da droga, seja através de um cigarro, seja através de um alimento que você come de forma compulsiva, seja através de comportamento, seja através de diversas coisas. E às vezes a gente fica ali, no meio de um conjunto de coisas com uma vida sem sentido, olhando a vida de outras pessoas, imaginando como seria, pensando que se tivéssemos dinheiro, ou se tivéssemos recursos, ou se tivéssemos um tratamento, ou um profissional disso ou daquilo, então a gente sempre quer colocar a culpa do nosso fracasso no nosso fracasso. Porque se eu tivesse, por que você não tem? Por que você não é aquela semente que desde o começo regou? Que desde o começo foi cuidada? Ah não, porque isso daí era atribuição de outras pessoas. Você sempre está esperando que alguém faça por você aquilo que você mesmo poderia fazer. Ah não, porque o de todo mundo é assim. Cada um tem a sua história. Quem garante que aquele que tem tudo de mão beijada no final vai dar certo? E quem garante o contrário? A verdade é que onde Deus está, cresce e floresce. Aonde Ele não está, continua sempre o mesmo. É como aquela flor de plástico dentro de uma casa, que você sempre chega, ela está lá, exatamente igual. Se a gente vai lá em Jeremias 8, versículos 5 e 6, a palavra do Senhor diz assim: vocês se agarram aos seus erros e não querem voltar para mim. Eu escutei com atenção, mas vocês não falaram a verdade. Ninguém ficou triste por causa da sua maldade. Ninguém perguntou: o que foi que eu fiz de errado? Cada um continua seguindo o seu próprio caminho. Enquanto nós continuarmos presos no passado, presos nos próprios erros, presos no ódio, preso naquele comportamento velho, comportamento que até uma pessoa que não acredita em Deus tem, a nossa vida ela não vai deslanchar. E diferente do que a gente imagina,
nós vamos precisar ser quebrantados. Tem uma passagem lá em Jeremias, que Jeremias ele vai numa olaria. Olaria é onde a pessoa faz vasos de barro. E o oleiro, quando o vaso sai errado, o que ele faz? Ele quebra o vaso e faz um vaso novo. Todas as vezes que nós confessamos os nossos pecados, que nós admitimos os nossos erros, que nós dizemos a verdade ao Senhor, que ficamos tristes pelas coisas que nós fizemos, questionamos o nosso comportamento e pensamos que queremos ser melhor, aquele vaso ele é quebrado e um novo vaso começa a ser construído. É como se aquela flor de plástico deixasse de ser aquela flor para voltar a ser uma sementinha. E talvez você esteja olhando a tua vida querendo comparar a semente com a flor de plástico. Ah, mas porque antes eu tinha isso, não, antes eu ganhava tanto, não, antes porque eu tinha uma família, não, antes porque eu morava junto, antes. E a gente começa a colocar um monte de coisas, mas antes. O que era o antes? Era uma vida longe de Deus? Uma vida infeliz? Uma vida onde você dedicava a maior parte do tempo do trabalho e quando chegava em casa estava de saco cheio para ver tudo aquilo que estava em casa? Era uma vida que você ficava pensando como seria fora daquela vida? Esse é o ponto. A gente não está feliz com nada. O tempo todo a gente está questionando as coisas e colocando defeito. A satisfação, ela vem com o Senhor. Ontem nós falamos sobre isso, sobre a oração e crescer melhor dentro de nós, as coisas porque nós temos gratidão. E tudo isso faz parte de reconhecer, de saber o que tem valor. E você vai precisar passar por esse caminho. O final de Jeremias é interessante, porque ele diz: cada um continua seguindo o seu próprio caminho. Quando você ora, o que você pede? Para que a flor de plástico ela continue de plástico? Ou você pede para ser quebrantado, você fala a verdade para Deus, você admite a sua culpa? Ou vai continuar culpando ainda o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, o seu filho, isso e aquilo? Os desejos que você sentem não são seus. Tudo aquilo que nos atenta é justamente aquilo que nós não entregamos para Deus. Porque no final, você quer entender o que é importante para a tua vida? Vamos virar ela de ponta cabeça. Vamos para a velhice. Os seus órgãos genitais praticamente já não funcionam mais, né? A não ser que você tome um remédio. Você já não tem mais vigor, já não tem mais beleza, já não tem mais nada. Já não tem mais vontade. As comidas nem todas mais você pode comer, porque tem coisa que você come e acaba passando mal. Já não tem mais força, já conhece bem como são as pessoas. A maior parte dos seus amigos já morreram. Já não tem mais os teus pais para poder colocar a culpa, já não tem mais nada. Na velhice o que sobra são as relações que nós construímos por toda a vida e o Senhor, que nunca nos abandonou, nunca nos deixou. E às vezes você está aí olhando e questionando o que podia ter feito, o que podia. Abraão passou por esse mesmo processo. Quando Deus fez promessas para ele, disse: olha, mas eu já estou muito velho. Tem gente mais nova, não vai dar certo isso. Mas quem determina o que dá certo? É o que eu acho ou é o que Deus acha? Então quando a gente volta lá para a velhice, a gente percebe o que é importante. E aí a gente coloca de novo na idade que você tem. E talvez esteja aí queimando de desejo por certas coisas, imaginando que se estivesse viajando, postando foto, ou se fosse famoso, ou se tivesse like, ou se tivesse curtida e tudo aquilo, o que muda? O que muda? Se as pessoas estivessem falando ou comentando sobre você, o que muda? Você seria melhor que quem? O que isso vale? Se você tivesse deitado dentro de uma cama de um hospital, tentando ser curado, tentando ser alguma coisa, e o que vale isso? De que vale esse viver pautando coisas na sua cabeça, militando sobre coisas? Não vale de nada. Você não consegue sentar numa calçada e ter 10 minutos de conversa com alguém porque você sempre quer impor os teus pensamentos, quer sempre falar das tuas conquistas e das coisas que você compra e não sei o quê. E o que vale tudo isso? O que adianta? Se tem muito ou tem pouco, o que faz a gente participar dentro das pessoas é o Senhor. Porque somente Ele nos ensina a amar o próximo. Nós não conseguimos amar o próximo, sabe por quê? Porque sempre o próximo é uma ameaça. Às vezes, se você vê uma mulher bonita e teu marido tá perto, pronto, é vagabunda. Por quê? Porque teu marido também não vale nada, né? Porque
para estar com uma pessoa que nem você não pode ter valor nenhum. Então eu não posso mais me sentir ameaçado pelas pessoas. Eu tenho que me sentir tentado, sabe a quê? A levar o evangelho por essas pessoas. Porque aquela pessoa do passado, sim, ela teria medo das pessoas. Essa do presente, não. Porque se é Cristo que vive em nós, nós vivemos para satisfazer o Senhor. E o Senhor nos disse, olha, eu não quero que nenhum dos meus se percam. Se você tiver 100 ovelhas e uma se perder, você vai deixar as 99 e vai buscar aquela que foi perdida, porque aquela faz falta para mim. E aí a gente nota que nesse processo de quebrantamento, né, de que a nossa vida ela precisa ser, a gente percebe que a maior parte das coisas que nós perdemos, elas não foram construídas junto ao Senhor. Talvez nós pisamos sim dentro de um altar para tirar foto, né? Pagamos o padre, pagamos a festa, pagamos todas as coisas. E quando volta para casa, onde ficou Jesus? Aonde estava Jesus na celebração, na comemoração? Quantas vezes você falou, Senhor, obrigado por mais esse dia? Quando você acordou? Talvez acorda preocupado com o que tem que pagar, ou com as coisas que não estão certo, ou como você poderia fazer a sua vida voltar ao passado. Aí você pede oração para alguém e acha que não funciona. Aí você vai lá no terreiro e acha que não funciona. Aí já vê que... Eu adoro. Nossa, isso daqui é uma coisa que eu adoro. Você olhar aqueles adesivos de poste, de coisa, falando que traz marido, que faz não sei o quê, tarô e futuro, e ir lá... Bah. Cara, você acha que você está sentando dentro da onde? Você está entrando dentro do céu e tem um anjo ali te revelando? Ou é o diabo falando com você e falando, olha o trouxa, olha a otária aí. E aí? Você acha que a tua família vai ser reconstruída como? Você continuando sendo Satanás e a outra pessoa que tem que virar um anjo para suportar? A luz e as trevas, elas não se compactuam. Sinto lhe informar. Jesus ele fala, qual é a comunhão entre as luzes e as trevas? Entre as coisas que são de Deus e as coisas que não são. Entre o Senhor e os ídolos. Não existe comunhão, não existe igualdade nessas coisas. E aí? Mas é assim que eu quero. Mas não vai ser assim que vai ser. E você vai continuar perdendo. De repente você acha que porque você não aproveitou a sua juventude, que agora que você separou, você vai aproveitar. Você vai descobrir uma coisa, que o sexo de hoje, ele tá cheio de doença. Doença. Que os homens ou as mulheres hoje, elas estão todos viciados. Bebem, como se tivesse uma sede do tamanho do mundo. É de festa em festa, de foto em foto, de coisa em coisa. Olha dentro da pupila das pessoas. Põe a mão no coraçãozinho dele e sente ele batendo a 180 por hora. Sabe por quê? Porque é isso que a cocaína faz no coração das pessoas. E às vezes você tá ali, uma inocente que casou com 18, 17 anos e agora não sabe por quê. E tá nesse mundo. Cheio de pessoas que cada vez mais, infelizmente, estão ficando menos inteligentes. Pessoas que não suportam ver nada. Querem tudo na hora, muito rápido. Pessoas que criam e desenvolvem transtornos causados pela ausência de Deus. E a gente vai na ciência e eu começo a explicar a falta de Deus, eles vão dar um nome. Vai dar o nome de uma síndrome, um nome de alguma coisa. E aí? Mudou alguma coisa você ser diagnosticado? Coloca Deus no lugar. Segundo aos olhos do mundo, na minha época não tinha borderline, TDAH, não tinha nada, sou das doenças raízes, só tinha depressão. Eu era um deprimido. Hoje eu descubro que eu era um ateu, que eu não tinha Deus. E aí quando Deus chegou, milagrosamente fui curado. Todos aqueles sintomas, solidão, tristeza, ansiedade, distúrbio alimentar, dor de cabeça, aqueles rituais, que se não fizesse assim, se não passasse, buscando sinais. Eu não estou dizendo nada para menosprezar, mas eu estou dizendo assim, cara, eu já senti isso que você sentiu. Você sabia que quando eu comecei a orar, essas coisas todas mudaram? Quando eu comecei a crer em Jesus e aceitar o que Ele fala? Quando eu simplesmente não me agarrei aos meus erros, mas entreguei para Jesus e disse, olha, Senhor, eu não consigo lidar com isso. Lida por mim. Quando eu aprendi a perdoar, quando eu aprendi a amar, quando eu aprendi a renunciar ao pecado, quando eu me permiti passar por uma conversão, por uma transição, em olhar todo aquele tempo que eu já havia perdido e falar, bom, vamos daqui para frente, vamos colocar semente hoje, porque eu quero ver alguma coisa. Tô cansado de ser essa flor de plástico, que ainda que regada, não muda.
E aí eu olho aquele sofrimento que eu passei, tudo aquilo que dava vontade de tirar a própria vida, dava vontade de não querer mais acordar, dava vontade de diversas coisas, de machucar as pessoas, principalmente emocionalmente, as pessoas que cuidavam. Porque aquele que se mata, ele não quer tirar a vida, ele quer machucar outra pessoa para falar, tá vendo? Você não me atendeu, você não fez, você me escutou, agora fica com o peso da culpa. E aí? E era isso mesmo, não tinha? Egoísmo. Deus fala, cada um continua seguindo o seu próprio caminho. Egoísmo. Quer viver uma família, mas cada um seguindo o seu próprio caminho. Como é que vive? Sabe por que nós somos irmãos? Porque nós seguimos o mesmo caminho, todos nós temos o mesmo pensamento, todos nós vivemos pelo mesmo espírito, todos nós vamos praticar os mesmos atos e entender as coisas da mesma maneira. Seguimos o mesmo lugar. Agora, cada um querendo os seus interesses, não dá. Mas todo aquele sofrimento, toda vez de continuar sendo aquela flor de plástico perto do que nós somos hoje, é incomparável. Se a gente vai lá em 2 Coríntios 4, versículo 17 e 18, a palavra diz assim: pois os nossos sofrimentos, leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais que todos eles. Assim, fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Ponto 1. Pois os nossos sofrimentos leves, toda dor, todo sofrimento, ela vai produzir uma glória muito maior na nossa vida. Sabe por quê? Porque toda dor e todo sofrimento vai fazer parte do nosso testemunho. E aí a gente percebe que se não fosse o poder de Deus, ninguém poderia ter nos ajudado a sair daquilo. Quanto tempo dura uma terapia? Quanto tempo dura um tratamento? Muito tempo. E você vai, converse, fale, pense, gesticule isso e aquilo. E aí? E quanto dinheiro? A minha depressão, né, era minha, não era Deus, era minha. Aquela tristeza era minha. Pelos meus questionamentos, por eu não aceitar as coisas, por eu não passar pelo processo de arrependimento, por eu não ficar triste por tudo que eu fiz às pessoas. Quando eu entendi tudo aquilo, é como se a gente sentasse para assistir um filme de suspense. E no primeiro minuto eu olho para você e falo, olha, quem matou fulano no final foi ciclano. Cara, eu estraguei o teu filme. Então aqueles pensamentos, eles já não tinham mais poder sobre mim. E quem atuava em mim era Deus, que me ensinava, ao invés de olhar com olhar de culpa, olhar com olhar de misericórdia, de colocar dentro do meu lugar, de prestar atenção nas coisas que eu sentia, nas coisas que eu fazia, ficar com o que era bom e tirar tudo aquilo que era ruim. É claro que a gente não faz isso do dia para a noite, mas a tristeza sai do dia para a noite. Porque todas as vezes que eu ficava triste, era quando eu voltava a pensar exatamente da mesma forma. E o Senhor, ele via, Gabriel, não é assim. Desse jeito você vai voltar a ser o que você era. Não estamos fazendo um vaso novo? Não estamos aqui olhando, esquecendo o passado? Não se tornou sementinha? Pequeno, humilde? Para de olhar para as coisas. Para de olhar. E é isso que nós temos que fazer. Então, todo sofrimento, quando eu olho para trás, eu vejo que ele já não existe mais. Eu nem consigo lembrar. Se não fosse as poesias que eu escrevia, as músicas, eu já nem conseguiria mais lembrar daquele estado que eu vivia. Meu, e era horrível, era terrível. Só quem teve depressão sabe o quanto é ruim todo dia você sentir isso o tempo inteiro, aquele sentimento, ele ficar dentro de você e você ter que sair para trabalhar e ter que viver com as outras pessoas. Chega um ponto que você quer se divertir, meu, você tem que ficar tão louco, mas tão louco que você já nem sabe mais quem você é e nem tem lembrança das coisas que aconteceu. Para quem sabe assim um sorriso sair na sua boca? Cara, que tipo de pessoa a gente acaba se tornando? Quando nós paramos de fugir, paramos de viver a nossa vida e começamos a viver a vida que o Senhor ensina com arrependimento, dizendo a verdade, procurando a verdade, errar todo mundo erra. Qual foi a razão que você errou? O que você estava buscando? Qual sentimento você estava tentando não ter? Porque às vezes a gente faz as coisas pensando uma coisa e são outra. E boa, show, bola para frente. Mas aqui vem o ponto mais em questão de tudo. Assim fixamos os olhos não naquilo que se vê. Tá, eu tenho que fixar os meus olhos não naquilo que se vê. E você pode ver o teu passado, você pode ver os teus erros, você pode ver todas aquelas coisas. Mas eu tenho que olhar
justamente porque eu não posso ver, porque a minha eternidade está ali. A minha eternidade está ali. Quando a chuva cai, ela cai sobre a casa dos bons e as casas dos maus. Sai sobre a casa de todo mundo. Da mesma forma, as plantações e as coisas. Mas a diferença é o que vai acontecer depois. Depois que a chuva cai. O que acontece no meio da tribulação? Quem está com nós no meio do vale das sombras da morte? Quem está com nós nos momentos? Quem é a nossa força? Quem é a nossa fortaleza? O segredo da nossa fé, não em confiar naquilo que a gente pode ver, que muitas vezes o homem pode fazer, no mal que a pessoa faz, no não que a gente recebe, nas expectativas que são frustradas, mas sabendo que até no último minuto o mar ele vai se abrir, se for da vontade de Deus. Porque se não for, ele vai me guiar para outro lugar e eu vou entender que aquilo também era daquele jeito. Então eu não tenho que estar muito preocupado se as coisas são de um jeito ou de outro, se está acontecendo isso ou não. Ainda que não chova, Deus faz brotar da rocha água. Ainda que eu não saiba como, Deus vai abrir a porta que eu preciso. Se aquilo estiver dentro do meu propósito, vai acontecer. E isso basta. Para nós não precisamos contar e nem saber e nem nada. Nós queremos saber sim de continuar crescendo. E o nosso crescimento vem como? Como que eu continuo regando essa sementinha? Palavra de Deus, louvor e oração. Testemunho, mudança de vida, não continuar fazendo mais as mesmas coisas, renunciar ao pecado. Você sabe o que te domina, você sabe o que te faz mal. Sai de perto, poxa. Ah, mas não tem. Eu nunca vi um cigarro pulando na boca de ninguém falando, me fuma, me fuma. Você busca o mal que você tá na tua vida. Você paga essa conta, você faz as coisas. Sabe? Então chega. Chega, toma um destino, toma uma decisão e ponto, você já é adulto. Agora, o tempo todo, toda vez é a mesma coisa. Você acha que você pode deitar com todas as mulheres estão com todo o cara, que sabe o que vai acontecer? Nada, vai trocar um espírito pro outro, vai continuar diabo rodando em diabo. Porque quando a gente se une com uma só carne com outra pessoa, o espírito de um passa para outro. Por mais que você esteja numa vida de oração, e a outra pessoa tá na onde? O teu comportamento tá do quê? Sabe? Então chega. Chega. Nada do nosso passado pode se comparar ao futuro que Deus nos preparou, que Deus nos reservou, para a honra e glória do Senhor e não a nossa. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Que o Senhor possa te dar sabedoria e entendimento, que você consiga mudar os teus caminhos, não se agarrar aos seus próprios erros, se voltar para o Senhor, falar a verdade, ficar triste pelas coisas que você fez, se questionar por que você fez essas coisas de errado, pedir perdão, pedir desculpa, reparar o que tiver que ser reparado e seguir em frente. Permita-se quebrantar, porque é melhor perder tudo aquilo que nos leva para o inferno e ser uma pequena semente que nos dá a possibilidade de chegar ao céu. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.